Olá, então vamos para o nosso dia 8 do Devocional Plenitude. Vou começar aqui falando o tema para você. O tema de hoje é: a identidade é a chave de acesso. A palavra base que a gente vai usar hoje está em Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24. Vou ler para você. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Nossas escolhas diárias são definidas pela nossa crença de valor próprio e pela identidade que acreditamos que temos, o nosso eu. Posso olhar hoje em seus olhos de maneira convicta dizer que eu acho você muito inteligente, uma pessoa sábia, disciplinada, realizadora, capaz de vencer a zona de conforto e fazer o que precisa ser feito para atingir seus objetivos. Você vai ouvir tudo isso, agradecer e se sentir feliz por ter sido elogiado por mim. Mas isso não vai te sustentar por muito tempo, não vai se sustentar por muito tempo na sua vida. Se de fato não reconhecer emocionalmente em si todas essas características. Como diz a passagem bíblica que iniciou essa reflexão, você vai virar as costas e seguir esquecendo quem é, fazendo escolhas erradas, estando com as pessoas e em lugares errados, sabotando a sua vida, que era para ser abundante, pois uma vida medíocre e cheia de altos e baixos é o que alcança uma pessoa sem muito valor, que não acredita ser capaz de realizar grandes feitos e que não se sente merecedora de viver coisas boas e ser feliz. Quando estudamos a saída do povo judeu do Egito, conduzido por Moisés, podemos ver uma sequência de comportamentos de autossabotagem que os impediram de acessar a terra prometida e viver a promessa de Deus para eles. Eles se sabotaram de várias maneiras. Foram rebeldes ao desobedecer a direção dada por Deus por intermédio de Moisés, foram idólatras, insatisfeitos e lamurientos, sempre ingratos e não reconhecendo a provisão diária dada por Deus durante todo o tempo em que estavam no caminho à terra prometida. O povo escolhido por Deus estava com a sua identidade completamente adulterada. As experiências que aquele povo viveu durante todo o tempo em que foi escravizado no Egito roubaram dele a consciência de quem de fato era. A mentalidade de uma raça eleita foi transformada em uma mentalidade de escravo. E como escravos, eles não sabiam ser livres, não sabiam ser prósperos e não podiam ser herdeiros das maravilhas. Então, por emocionalmente não terem clareza de quem eram, da sua real identidade de povo de Deus, eles deram um jeito de sabotar o plano dele para a sua vida. E por isso não acessaram as promessas, não usufruíram da terra prometida. Entendeu como funciona? Comigo e com você acontece exatamente do mesmo jeito. A palavra de Deus diz que ele nos conhece pelo nome, que nossos dias foram escritos no livro da vida e que ele tem planos para a nossa vida. Diz também que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e que seus pensamentos sobre mim e sobre você são de paz e não de mal. Porém, você sabe que desde o início, quando estávamos no ventre da nossa mãe até hoje, passamos na vida por muitas experiências, boas e ruins. Essas experiências produziram memórias e nós associamos a essas memórias significados e sentimentos. A combinação dessas memórias, dos seus significados e dos seus sentimentos gerou nossas crenças, e são elas que estão definindo a maneira como nós nos vemos, ou seja, a nossa identidade. É a sua identidade, suas crenças sobre si mesmo que o aproximam ou o afastam
dos projetos e das promessas de Deus para a sua vida. Quantas pessoas nos perguntam como podem encontrar o seu propósito? E nós sempre respondemos que elas nunca encontrarão o seu propósito, mas à medida em que elas descobrirem de fato quem elas são, seu propósito aparecerá. Propósito diz respeito à missão, e cada um de nós foi planejado por Deus com todas as características e dons para cumprir uma missão específica. Porém, preciso ser capaz de me despir das mentiras que as experiências ruins que eu vivi imprimiram sobre mim, sobre o meu valor, para reconhecer o que de fato eu carrego e quem de verdade eu sou, para que eu então possa cumprir a minha missão. Quando essas pessoas dizem acreditar que não existe um propósito dado por Deus para a sua vida, eu sempre pergunto se elas já reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador e creem que Ele é o Filho de Deus. Se a resposta for sim, eu as lembro então de que elas já têm sim dois grandes e poderosos propósitos em suas vidas, pois Deus nos amou e nos mandou a amarmos a Deus sobre todas as coisas, que é a missão 1, e amarmos ao próximo como nós mesmos, que é a missão 2. A questão é que só ama ao próximo e a Deus de maneira correta, cumprindo a ordem que Deus nos deu, quem ama a si mesmo. E amar a si mesmo é reconhecer o seu valor, ter auto-perdão e humildade para saber que tudo que tem foi dado por ele e tem que servir a ele. Só quando, de modo intencional, decidimos viver um processo de resgate da nossa identidade dada por Deus e que a vida nos roubou, podemos descobrir quem somos originalmente, nos amar, nos perdoar e aí sim obedecer a Deus, amando-o sobre todas as coisas e amando ao próximo. Só podemos dar o que temos. E o mais poderoso e lindo é que quando decidir de verdade viver esse processo, mesmo sabendo que ele pode doer, verá de maneira sobrenatural Deus conduzindo você e revelando planos e mais planos dele para serem cumpridos por meio da sua vida. Afinal, agora você já começou a entender quem ele o fez para ser. Eu sempre estive muito ocupada em cumprir com excelência meus muitos papéis. Esposa, empresária, mãe, filha, cristã, amiga, cidadã, e confesso que nunca parei sequer para pensar qual seria o meu propósito de vida. Acreditava que se eu auxiliasse o meu marido na missão tão nobre dada a ele por Deus, já estaria cumprindo o meu propósito. O que eu não imaginava é que um dia eu descobriria que fazia as coisas certas, mas pelos motivos errados, o que quase acabou com o meu casamento, devido às fraturas que eu tinha na minha alma e no meu caráter. Para não perder meu marido e destruir minha família, eu entraria em uma jornada intensa para descobrir quem eu vinha sendo, me arrepender, mudar e me conectar com Deus de uma maneira que eu ainda não conhecia, e nele descobrir quem de fato eu nasci para ser. E à medida que eu vivi essa jornada, o Senhor foi entregando na minha mão novos projetos, novas missões, projetos que eu jamais pensaria por mim mesma, que a velha Camila não tinha a menor condição de cumprir, pois era egoísta demais para isso. A cada etapa que eu vivia, tirava uma nova escama dos meus olhos e enxergava com mais clareza o que em mim precisava ser transformado e curado. E quando eu vencia essa nova etapa, aumentava a dimensão dos projetos de Deus, que Deus confiava em mim, para mim. Peraí, gente, que tem hora que aparece uma mensagem aqui, se eu quero continuar na chamada. Se este livro está em suas mãos, saiba que ele é zero projeto meu. É 100% ordem vinda do céu.
E eu ainda duvidei e por muitas vezes orei pedindo confirmação para Deus, para que Deus me dissesse se era Ele mesmo falando ou se era coisa de homens querendo roubar o meu foco. E todas as vezes que eu duvidei, Ele respondeu de modo sobrenatural. É assim que Ele faz quando estamos comprometidos com a decisão de viver o processo, cumprir a jornada e nos tornar parecidos mais e mais com o plano original dele para as nossas vidas. Foi a minha real identidade que me deu acesso aos projetos e planos de Deus para a minha vida, o meu propósito. É sua real identidade que o conectará com o seu propósito. Só existe esse caminho. Não se busca propósito, busca-se alinhamento com Deus, buscando se reconhecer e arrepender de quem nós vínhamos sendo, dos pecados, para nos tornarmos imitadores de Cristo e a cara do homem e da mulher que Deus planejou quando nascemos. Então, ela traz essa reflexão, né, dessa passagem de hoje, e eu creio que, assim, isso é muito verdade, né, porque não sei se você já passou por isso, mas eu já passei, assim, por situações em que eu recebia elogio de pessoas e eu não consegui acreditar. Até hoje, assim, é algo difícil para mim, ainda é desafiador para mim eu receber o elogio de uma pessoa e eu verdadeiramente conseguir acreditar naquilo, sabe? Receber mesmo aquilo como um elogio para mim. E é assim que acontece, né? Não adianta a gente ter a imagem das outras pessoas por fora, aquilo que as pessoas veem de nós, aquilo que elas percebem de nós, a imagem que elas têm de nós, se a gente não conseguir imprimir dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, isso está gravado dentro de nós realmente quem nós somos, que nós somos filhas de Deus, que nós somos amadas, que nós somos perdoadas, somos livres, libertas, curadas, regeneradas, transformadas, nascidas de novo por meio de Jesus, né? Então, assim, enquanto não, né, enquanto a gente não acreditar que nós temos realmente valor e existe um propósito de Deus maravilhoso e especial e importante, né, que vai contribuir com o reino de Deus, existe esse propósito de Deus para a nossa vida, a gente não vai conseguir viver dessa maneira, né? Porque não basta a gente, o elogio de uma pessoa, ele vem, mas ele logo passa, né? A gente recebe o elogio ali na hora, a gente fica, uau, nossa, que legal, maravilhoso, fica feliz e tudo. Mas se aquilo não for convicção, se eu não conseguir gravar isso, buscar essa restauração realmente na sua identidade, né? E eu falo para mim também, em primeiro lugar, isso não vai permanecer, não vai durar e não vai te sustentar, não vai ser sustentável para você ao longo da vida, ao longo do seu processo. Por isso que a mudança tem que ser interna, tem que ser no seu coração e na sua mentalidade sobre você mesma. E é só quando a gente consegue entender quem nós somos em Deus, quando a gente vai começando a entender, poxa vida, realmente, olha, Deus enviou, mesmo eu sendo fraca, mesmo eu sendo pecadora, mas Deus enviou o próprio filho dele como meu salvador, com o papel de me salvar, e ele cumpriu esse papel, ele foi até o final por amor, ele se entregou, ele se sacrificou, ele pagou pela minha vida com o seu próprio sangue, com a própria vida dele, ele sendo Deus, pagou pela minha vida que eu sou pecadora. Então, assim, é algo que, se a gente for ver pela nossa racionalidade humana, realmente não é aceitável, né? A gente acha assim, poxa, eu não sou merecedora disso. E realmente não, mas é pela fé, né? Ele nos amou primeiro, quando a gente ainda era, né? Quando éramos ainda pecadores, quando a gente nem conhecia ele, quando a gente vivia lá no mundo. Ele já amou a gente, ele já tinha amado a gente, já estava estabelecido o amor dele sobre nós. Então, assim, eu creio
que é acreditar, né, nessa verdade que nós temos sobre a nossa vida, que, poxa, Jesus fez a parte dele, fez o papel dele, ele se sacrificou. Se a gente acreditar no sacrifício que ele fez, nós temos o perdão, somos perdoadas, somos curadas, somos libertas, somos restauradas, somos salvas, né? E recebemos aí a vida eterna e somos feitas filhas de Deus, nós somos reconectadas, juntadas com o nosso Pai. E recebemos também o Espírito Santo, que é a essência de Deus, né? Dentro de nós. Então, eu acredito que, assim, o caminho, né? Assim como ela traz nessa reflexão, eu entender quais são os comportamentos que eu tenho hoje, como eu tenho vivido a minha vida hoje, se eu não, aquilo que eu não tenho vivido ainda de acordo com o que uma filha de Deus deveria viver, eu reconhecer isso, eu pedir perdão, entender também quais foram as experiências que eu vivi lá no passado, o que essas experiências falaram sobre mim, o que elas colocaram de rótulos sobre mim, para que eu entenda, poxa, aconteceu isso na minha infância e eu cresci achando que eu era assim, assim, assado. Eu cresci achando que eu não era uma pessoa amada, que eu não era importante, que eu não era valorosa para ninguém. Então, assim, que eu não era capaz de realizar nada, que eu merecia sempre o pior, que eu não merecia nada, que os meus irmãos mereciam mais que eu, que as pessoas da rua mereciam mais que eu. Entender essas experiências, buscar ajuda em Deus para poder perdoar e para poder se perdoar também pelos seus próprios erros. Eu acredito que é isso. E buscar todos os dias de forma convicta, pensar no que Jesus fez e em quem ele nos tornou através do sacrifício dele. Ele nos tornou filhas. Então, pensar nisso que ele fez de forma intencional mesmo, acordar todos os dias e pensar nisso, sabe? Em primeiro lugar, talvez até antes de sair da cama, pensar, poxa, por que eu tô aqui? Eu tô aqui e quem eu sou para Deus, quem eu sou para Jesus, o que aconteceu já na minha vida, o que ele já fez por mim, o que já está determinado sobre a minha vida, e aí a partir daí, né, tomar isso como um norte a cada dia na nossa vida para que a gente consiga assumir cada vez mais, tomar posse dessa identidade. E aí, ouvindo a palavra, né, dele todos os dias, que eu acredito que todos os dias, se a gente buscar ouvir a palavra dele todos os dias, tem um pastor que eu sigo, né, que até antes de eu ir para a igreja, tudo, eu fui meio que sendo sustentada, né, foi ali ao longo, durante a pandemia ali, então eu fui sendo sustentada por essa, né, por Deus através desse pastor. São mensagens rápidas ali, são mensagens de, né, pastor Antônio Júnior, que ele chama. São mensagens de ali, tem dia que é 10 minutos, tem dia que é 15 minutos, mas ele sempre traz uma palavra e uma oração. E é incrível como Deus usa esse rapaz para poder falar comigo, né? Esse pastor, né? Para poder falar comigo. Então, assim, a cada dia eu acredito que Deus já sonda o nosso coração. Enquanto a gente está dormindo, eu acredito que ele já sonda o nosso coração. Ele já sabe a maneira como a gente vai levantar, como a gente vai acordar, o que vai ter de desafio para a gente, desde o momento que a gente acorda até ao longo do dia. E eu entendo que, assim, ele tem um cuidado tão grande que ele sonda, ele conhece e ele já envia a resposta antes mesmo da gente acordar. Que nem, por exemplo, esse pastor que eu sigo ele coloca as mensagens todo dia, ele coloca a oração da manhã e da noite, né? E eu sigo ali as duas. De manhã, antes de eu acordar, ele coloca 5 horas da manhã. Então, antes de eu acordar, já tá lá postado a mensagem. E é incrível como eu acordo e eu vou ouvir a mensagem e tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o que eu estou sentindo, tem tudo a ver com o que eu estou pensando, tem tudo a ver com o que eu vivo ao longo do dia, tudo a ver. E antes da palavra da noite também, tem tudo a ver com aquilo que eu vivi ao longo desse dia, tem a resposta ali, tem a solução, tem a direção ali naquela palavra da noite. Então, eu creio que é muito importante isso, né? Tem vezes, né, que são algumas palavras assim que geralmente
eu até fico meio em dúvida, né? Assim, eu meio que fico meio duvidosa, mas eu acredito que a gente tem que parar de seguir os nossos pensamentos, parar de seguir as nossas emoções, deixar de ser guiado por sentimentos e por emoções, porque as emoções elas são muito voláteis, né? Então, no mesmo dia, você pode acordar alegre, depois você pode ficar triste, você pode ficar surpresa, depois você pode ficar decepcionada, depois você pode ficar animada de novo, depois. Então, assim, se a gente for seguir de acordo com as nossas emoções, a gente tá ferrado. Assim, me desculpa o palavreado, mas assim, não dá, não tem como, a gente não consegue se manter, a gente fica igual gangorra, uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. Então, assim, e falo isso para mim mesma, né, em primeiro lugar. Então, assim, se firmar nessa verdade que a palavra está falando, né? E eu acredito que também buscar cura emocional, buscar fortalecimento emocional, transformação dessa mentalidade, sabe? Exercícios que possam desenvolver no nosso corpo as moléculas de sentimentos bons, sabe? Então, assim, ocitocina, serotonina, endorfina, que são hormônios positivos, hormônios bons, porque, né, e também exercícios para reprogramar a nossa mente, né, e através dos exercícios do coaching, enfim, do processo de coaching individual, processo de coaching grupo, de treinamentos emocionais, do próprio método CIS mesmo, porque eu acredito que é importante. Eu acredito que isso anda junto. Por quê? Porque as crenças, elas estão instaladas no emocional, né? Então, eu acredito que o caminho seja esse, né? E perseverar nessa busca, perseverar na, em crer, né? E nessa busca de transformação da nossa mente. Eu acredito que é isso, que vai nos ajudar, né? Que vai nos firmar para que realmente a gente consiga cada vez mais acreditar e ser moldados, né? Como filhos e filhas de Deus. Eu acredito que assim, quando a gente aceita Jesus, nós nascemos de novo. E nós somos ali como um bebê espiritual, né? A gente já é um adulto na carne, ou seja, a gente já viveu muito tempo alimentando a carne, muito tempo com os pensamentos da carne, então já está instalado ali na nossa mente, no nosso coração, já está instalado aquilo ali. Foram muitos, né, muito tempo, muitos anos vivendo isso, né? Por mais que talvez até você tenha nascido dentro da igreja, vamos dizer assim, né? Mas existe o momento certo, mesmo para a pessoa que nasceu dentro da igreja, ela não é desde o momento que ela tá criança ali, ela já está convertida, ela já aceitou Jesus, ela já é uma nova criatura. Às vezes não, às vezes precisa crescer, ter um entendimento, para depois ela tomar essa decisão. Lógico que uma pessoa que nasce na igreja, talvez ela aceite Jesus muito antes do que aquela outra pessoa que não, né? Mas eu acredito que assim, tem esse novo nascimento espiritual, só que nós somos bebês espirituais. E aí a gente precisa mudar completamente a mente. Então, assim, éramos seres carnais, tornamos-nos seres espirituais, vamos dizer assim, né? E o que, que acontece? Agora a gente precisa crescer nessa nossa identidade verdadeira do espírito. A gente precisa se desenvolver ainda, somos como crianças. E aí, à medida que a gente vai buscando, Jesus vai nos mostrando, nos ensinando, e toda a nossa mente, todos os nossos comportamentos têm que ser renovados ainda, segundo essa identidade nova que a gente recebeu. E eu acredito que esse crescimento, esse amadurecimento, ele não vem com o tempo, com os anos que tem dentro da igreja, mas vem com a busca pela intimidade, o nível de busca de relacionamento com Deus e o nível também de você renunciar, né? De você se submeter a Deus, se submeter à vontade de Deus. Quanto mais você vai abrindo mão, quanto mais você vai negando a si mesmo, mais rápido é o seu crescimento. E aí, conforme você vai se alinhando com Deus, vai entendendo quem você é como filho dele, como filha dele, qual é o seu comportamento como filha dele, ele vai revelando para você
o seu propósito à medida que você vai fazendo essa caminhada. Porque, assim, comigo tem sido assim. Eu não busquei essa parte de coaching integral sistêmico, essa parte de trabalhar com as emoções, de, enfim, de renovação de mente, de exercício para renovar a mente, para trabalhar a emoção, né, de estilo de vida realmente que cuide de todas as áreas da vida. Não, eu não busquei isso para ser como profissão em primeiro momento. Não, eu busquei isso porque eu precisava de cura em mim. Eu precisava de cura nas minhas emoções, eu precisava de perdão, liberar perdão para os meus pais, enfim, eu precisava dessa cura em mim, da cura do meu próprio coração. E conforme eu fui, né, eu só tive acesso, só entendi isso também, só comecei a buscar isso depois que eu aceitei Jesus. E aí ele foi me conduzindo, foi me mostrando que havia necessidade de perdoar os meus pais, havia necessidade de transformar o meu coração, de transformar a minha mente. A partir do momento que ele foi me revelando isso, ele foi me conduzindo aos lugares, às pessoas certas, ele foi me levando, entendeu? Ele me conectou com esse pastor, primeiro de maneira online, porque eu tinha também um certo trauma, uma certa experiência ruim com igreja, então ele me acessou primeiro através dessa forma, ele sabe a maneira certa de trabalhar com cada pessoa. Então ele me acessou primeiro dessa forma, foi me moldando ali ao longo da pandemia, né, que não estava tendo igreja presencial. Depois, sim, ele me conduziu até a igreja, né, que é a igreja que a nossa igreja hoje. Ele me conduziu até essa igreja. Depois ele foi me conduzindo até o método CIS, até essas questões de tratamento emocional, foi até antes de eu ir na igreja. Então, assim, ele foi me conduzindo, né? E foi me encaminhando, e a partir daí ele foi me mostrando, ele foi me dando isso como profissão, ele foi me conduzindo, foi me direcionando que o caminho para mim, né, que o que ele tem para mim é através de ajudar mulheres, ele que foi determinando para mim a parte de no que eu deveria focar, que era a identidade, que era esse valor próprio, que era ser um instrumento realmente para aproximar as pessoas, né, de Jesus e restaurar, ser um instrumento para que ele restaure essa identidade, esse valor, essa autoestima, esse amor próprio dentro dessas mulheres. Então, assim, é ele que tem me conduzido. E eu acredito ainda que eu estou, assim, muito no começo da caminhada. Acredito que eu já fiz muitas coisas depois que ele me chamou, ao longo do processo que ele foi me revelando. Eu acredito que eu já fiz muitas coisas que atrasaram, adiaram os planos que ele tinha para mim, por desobediência, por incredulidade, enfim. Eu acredito que já atrasei até bastante o propósito que ele tem através da minha vida, e acredito que tem coisas que ele ainda não entregou na minha mão, ele ainda não permitiu, portas que ele ainda não abriu, porque eu ainda não estou pronta, eu não acessei ainda o nível que eu preciso acessar para poder desbloquear esses novos níveis, né? E assim, a gente nunca vai estar pronto, né? Eu nunca vou estar 100% pronta. Eu vou estar sempre, todos os dias, eu vou estar caminhando em direção a isso, né? Lapidando isso. E é interessante também que, assim, quando eu não estou buscando isso para mim, quando eu começo a me desconectar da vontade dele para mim, quando eu começo a sair do caminho, quando eu começo a seguir ali o que o meu coração quer, ao invés de buscar ele primeiro, ele começa a falar não, ele começa a fechar as portas para mim, para que eu entenda, ó, eu tô no controle, é por causa de mim, é por meio de mim, não é por causa de você e nem por meio de você. Então, eu tô no controle, volta, alinha comigo, senão nada vai dar certo. Então, assim, a questão do propósito é muito isso. Por isso que primeiro você vai alinhando, entende a sua identidade, assume a sua identidade e fortalece a sua identidade como filha de Deus, tendo entendimento de quem você é, do seu valor, se comportando como tal, buscando ele. E depois, à medida que você vai fazendo isso, ele vai revelando aos poucos o seu propósito. Porque aí ele vai revelando à medida que você tem condições de sustentar, de ir sustentando aquilo. Eu creio que é dessa forma, e creio que todas nós aqui estamos em processo, né?
Nunca estaremos prontas, mas assim, o que eu desejo para minha vida e para a sua vida é que a gente não pare e que a gente não regrida, sabe? Que a gente caminhe para frente, que a gente cresça, nem que for um pouquinho, 1% por dia, mas que a gente vá crescendo, vá amadurecendo mais, vá sendo mais transformada, mais quebrantada, mais humilde, mais confiante, mais dependente. É esse que é o meu desejo, sabe? Que a gente vá avançando, nem que seja pouco por dia, mas que a gente não pare, né? Não trave ali e não volte atrás também, né? Porque também não existe ficar parado, né, gente? A nossa vida é como se fosse uma bicicleta. Ela tá o tempo todo em movimento. Se você para de pedalar essa bicicleta, vai ter algum momento quando ela perder o impulso, ela vai cair, ela vai tombar. Na nossa vida do mesmo jeito, ou a gente está indo para frente, ou a gente está crescendo, se desenvolvendo, ou a gente está regredindo, está voltando para trás, está caindo. Então, o meu desejo aqui, né, o meu pedido é que Deus nos ajude a ouvi-lo cada vez mais, a obedecer, a nos render, a abrir mão do nosso coração, muitas vezes teimoso, orgulhoso, para que a gente consiga sofrer menos, né? E acessar a vontade dele, e cumprir o propósito dele, né, nas outras vidas e os planos dele na nossa própria vida o quanto antes. Então, é isso. Um abraço e até amanhã.